Lendo e explicando a Bíblia Sagrada. 1 Samuel 8. Este texto antigos para uma vida sábia e plena. Cada página reflete uma luz divina e confortante. Venha e vamos explorar essas verdades juntos. Os filhos de Samuel não seguiram o exemplo de seu pai. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 1 Samuel capítulo 8, sejam bem-vindos e paz seja convosco. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem acompanhado essa live diariamente. Nós estamos lendo a Bíblia toda através do canal do YouTube desde 2021. Já lemos os 1.189 capítulos, os 66 livros, os 31.173 versículos. E agora já estamos numa segunda série de leituras. E eu peço que você também aproveite e compartilhe com mais alguém da sua família. Eu indico todos os dias aqui na live a Bíblia Palavra-Chave, uma Bíblia de estudos que tem as principais palavras explicadas em hebraico e grego. Vamos lá. E sucedeu o quê? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Até aqui estaria tudo bem. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele de Samuel. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, perverteram o direito. Que tristeza para esse grande homem de Deus, chamado Samuel, que cresceu no meio da avareza, mas não foi avarento. Cresceu no meio da corrupção, mas não se corrompeu. E, infelizmente, seus filhos vão se corromper. É muito triste esse episódio na vida do grande Samuel, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. Mas vamos prosseguir com a leitura no versículo 4, diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Nós vamos ver, aliás, nós vimos no capítulo de ontem que Samuel de Ramá julgava todo Israel. Ele passava nos principais territórios, em Betel, e mais 2 lugares, em Gilgal, mas em Ramá ele morava, ele residia e ele levantou ali um altar. Os anciãos foram lá, na casa dele, para conversar sobre o mau exemplo dos seus filhos. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Grande homem de Deus. Ele se sente aqui rejeitado. E ele então ora ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, Samuel. Antes a mim me tem rejeitado. Me tem rejeitado, plural. Para que eu não reines, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do reino que houver de reinar sobre eles. Deus diz: Samuel, atende. Deus diz: Samuel, eles não estão rejeitando a você. Estão rejeitando primeiramente a mim. Então, deixa eles, atenda ao pedido, porque Deus já estava sabendo de tudo, né?
E o coração do povo estava inclinado a isso. 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Vejam bem, Samuel, ele é sacerdote e é profeta. E aqui ele está fazendo um papel de sacerdote. O sacerdote é aquele que leva a palavra de Deus, as palavras do povo, perdão, a Deus. E aqui ele também, como profeta, ele traz as palavras de Deus ao povo. Ele era profeta, era sacerdote e era juiz. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50, para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. E tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiros. Ou seja, o rei, ele exige um staff, uma equipe forte de trabalho. E tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, aos servos do rei. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará. Ele vai cobrar imposto para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, no trabalho do rei. Parece que não era muito diferente de hoje, né? Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós ouverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Esquece, Samuel, a gente não quer seus filhos. Queremos um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. Ou seja, vamos imitar o mundo. Nós seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará. Sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. O povo pede um rei, foi o tema de hoje, 1 Samuel, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu tirar aqui essa tela. Glória a Deus. Meus amados, é triste o episódio, mas aconteceu, né? Os filhos não foram dignos, e agora Samuel, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada, não tem um substituto. Mas acontece. A parte dele, ele fez. Seus filhos não fizeram. Não podemos forçar os nossos filhos a serem iguais a nós. Podemos orientá-los, orar por eles, mas eles têm decisões próprias, têm o livre-arbítrio, né? E os filhos de Samuel não honraram a função do seu pai, os chamados do seu pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Pai querido, em nome de Jesus, queremos orar, te agradecer, louvar e bendizer o teu nome, pela tua boa mão, pela tua graça e misericórdia sobre nós. Te agradecemos, Senhor, por mais um capítulo lido, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos e rogamos a tua bênção sobre cada lar, sobre cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém.